Boa tarde a todos. Meu nome é George, sou professor de Cultura e Identidade, Identidade e Cultura, das turmas B, e por enquanto a turma D também está aqui comigo. Hoje, no dia 7 de abril de 2021, começamos a nossa aula semanal. Amanhã também temos uma aula, certo? Passei para vocês um vídeo do YouTube que fala sobre antropologia. A antropologia é a parte da ciência que fala sobre o homem, o nome é antropo. É a pessoa humana, o homem, a história da humanidade. E aí, fala-se da cultura. Como a gente está trabalhando sobre cultura nacional, e toda a cultura nacional é dividida em partes. Ela tem cultura baiana, cultura carioca, cultura paulista, e as culturas que ainda existem, mas vinham do passado e que estão aí até hoje. Foram modificadas por causa da sociedade, mas elas se mantêm. Amanda, o áudio está aberto. Amanda. Desculpa, professor, desculpa. Então, olha só. Continuando. Então, pelo início, eu passei para você um vídeo. Esse vídeo, a professora, ela fala sobre um livro pequeno que fala sobre antropologia e também explica rapidamente o que é esse termo antropologia. E logo de começo ela fala sobre os índios. Ela explica a cultura indígena. E ela entra na questão de que, inclusive, a gente já conversou sobre aqui, que hoje devemos ter cuidado. Reparem uma coisa interessante, quem assistir BBB, eu não assisto, eu durmo cedo, eu estou fazendo outra faculdade, mas eu assisto jornais e às vezes essas notícias. Apareceu um fato interessante em que não foi a primeira vez, sempre acontece, e um caso de racismo. Um rapaz do cabelo e a outra pessoa fez uma brincadeira, ou sei lá, fez um comentário, eu não cheguei a ler, mas eu sei o contexto. E ele se sentiu ofendido. E algumas pessoas postaram, dando apoio a ele, outros chamando de mimimi, coisa assim. Interessante, gente, porque a cultura, ela deve ser respeitada. Independente que você não goste. Eu posso não gostar do funk. Eu vejo assim uma coisa assim meio banal, meio animalesco, uma pessoa tá lá batendo os batuques e tem uma mulher balançando a bunda de costa, não sei. Para outras atitudes, para outras civilizações, pode achar aquilo ali estranho. Mas o meio que vive acha aquilo ali legal, massa e se diverte. Então, da mesma forma que outras pessoas veem vocês como estranho, ou aquela cultura como estranho, da mesma forma vocês devem achar os outros também estranhos. E isso é normal. O que não é normal é você expressar o ódio àquilo. É você ter aversão àquilo, entendeu? Então, é interessante que quando os europeus chegaram ao Brasil e encontraram aqueles índios nus, ficaram horrorizados, que não sei o quê. Isso é que a história conta. A gente não estava lá, não viu o que foi que se passou. Né? Então, é complicado. Eu aqui mesmo só posso falar a vocês o que está escrito, o que passa para a minha cultura. E, ao mesmo tempo, a gente tem que conviver e respeitar o diferente. É a mesma coisa a opção sexual. Eu não posso denegrir ou impor sanções a uma pessoa que tem uma opção sexual que não seja a que é de normal, ou, desculpe, dizer que não posso nem dizer que é normal, o que é do tradicional, entendeu? Então, nós, como os educadores, e vocês, como formadores, como estão formando, vocês têm que ter essa concepção, certo? Vocês podem ter a sua opinião, mas desde que a sua opinião
não seja expressada de forma que possa ofender as pessoas. Nós vivemos em um país livre, né, que achamos, né, que supõe, laico, em que a religião ela não pode intervir na sociedade, mas somos regidos pelas leis. E as leis hoje, ela não permite que você ofenda outras pessoas pela sua cultura, pela sua religião. Eu tenho no meu íntimo, algumas restrições a algumas religiões por causa das atitudes. Mas vocês nunca vão ver eu aqui conversar com vocês falando mal delas, criticá-las, ou dizer que elas não prestam, certo? Nem cultura, nem nada. Por quê, gente? Porque a gente deve sempre respeitar, certo? Nunca permita que vocês sejam cobrados de ter uma posição política, religiosa, social. Isso quem cabe são vocês. E a leitura faz crescer isso de vocês. Vocês precisam ler jornal, ler revistas, entrar em sites confiáveis, porque a gente está vivendo em uma época tão ruim que é chamado de época de fake news. O que acontece? Alguns grupos religiosos, políticos, ideológicos, empresariais, comércio também, o que eles fazem? Eles pregam e postam coisas a seu bel prazer. Do tipo, vou dar um exemplo, por enquanto. Digamos, começa a dizer que o refrigerante da marca X dá superpoderes. E aí, começa a bombar. E aparecer no WhatsApp, no Face, no Instagram, no Twitter, dizendo que aquele tipo de refrigerante vai dar grandes poderes. Claro que a maioria não vai acreditar, mas tem gente que acredita. Tem gente que leva isso a sério. E aí não procura ver, pô, será que isso é verdade? E principalmente quando aparece na sua frente um vídeo de uma pessoa que você admira, político que admira, um ator de televisão que admira, um cantor que você admira. Então, quando essas pessoas falam certas coisas ou postam alguma coisa, e que mesmo que seja fake news, as pessoas acabam acreditando. Mas vocês, como jovens, podem se blindar disso. Como? Lendo, verificando se isso é verdade, verificando se é possível fazer isso. Vocês veem que estamos numa época de pandemia. Fala assim, remédios tal, remédio caseiro, remédio tal, não sei o quê. Acredite, eu não vou chegar aqui para vocês e vou dizer que isso não funciona, deixe de funcionar, que isso é errado, que isso é... Não. Vocês, como alunos, têm que sempre procurar a verdade. Conversar com seus pais, conversar com as pessoas que mais entendem sobre o assunto, para que vocês não possam ser envolvidos nesses fake news. Ah, então vou proibir de assistir? Não, vocês assistam. Mas vocês têm que ter a sua própria concepção. Eu posso dizer a vocês, a melhor cor do mundo é o azul. Não. Você pode chegar e dizer que não é. Maria Clara pode dizer para mim, professor, eu discordo com o senhor, para mim o melhor é o rosa. E ele pode dizer para mim, eu não suporto o azul, eu prefiro o vermelho. João Vitor também, Laila, Maurício, Samile, Maria, todos vocês podem discordar de mim. Mas uma coisa interessante, vocês, para concordar comigo ou me criticar, vocês precisam conhecer os dois lados. O lado que você defende e o lado que eu estou falando. Então, quando uma pessoa chega na sua porta, um exemplo, que você eu digo cotidiano, você está na porta e aí de manhã bate aí um testemunho de Jeová. Aí vai conversar, não sei o quê. Às vezes as pessoas tratam mal aquelas pessoas que estão pregando o evangelho. E eu até entendo. Está na hora de trabalho, está na hora de descanso, incomoda, é intimidade, eu entendo. Mas a forma como você deve abordar aquelas pessoas do seu motivo de não querer, que não seja o fato, eu não gosto, eu não quero saber, eu já tenho minha religião. Está errado. Por que está errado? Porque você primeiro tem que saber se realmente você não gosta, porque você não conhece. Entendeu? Agora, eu acho correto que você procure saber
se aquilo ali não presta ou não presta, se você deve criticar ou não. Para você criticar, você tem que conhecer. É o famoso sorvete de limão. Eu não gosto de sorvete de limão. Você já experimentou? Ah, não. Como é que você vai dizer que o sorvete de limão você não gosta se você não experimentou? Entendeu? Eu conheço várias pessoas que não gostam de certas comidas só em ver. Tem um amigo que ele não gosta de kiwi. Sei lá, gente, aquele negócio feio, aquele negócio que parece bunda de aranha, todo cabeludo, aí quando abre tá aquele negócio verde, cheio de caroço. Não. Uma coisa que também não suportava era maxixe. Era muito caroço, que desgrama esse. E aí, quando eu era pequeno, que dizia que semente da barriga ia crescer uma árvore, é que ficava mais medo ainda, né? Então não comia. E isso depois, até de velho, me toquei nisso. Minha amiga, fui em uma casa, no interior, que fizeram uma moqueca e tinha maxixe. Aí eu vou comer esse negócio. Pense num negócio gostoso. Eu comi. E quem já conhece o professor George, ele é gordinho, né? E aí, foi comida, viu? Ah, foi uma delícia. Até hoje eu gosto de maxixe, mas eu como pouco agora. Estou fazendo uma dietinha para ficar gatinho aí. Já estou caminhando por meus 50 anos e precisa ficar gatinho. Então, o que eu quero falar isso com vocês é isso. Precisamos analisar e conhecer. E esse vídeo fala dos indígenas, da cultura deles. E o que ela falou, repare, você acha estranho? Como é que pode? Olha para você ver que coisa engraçada. A mulher pare, sofre o parto, e olha que mulher índia, a Índia, ela não tem esse negócio de hospital, de médico, não. Ela vai para a beira do rio, tem um neném, cai na beirada, morde, ó, a placenta, pega o menino e volta. E no outro dia ela tá mamando, tá em resguardo? Tá não, que tá vagabundo. É engraçado pra caramba. Então, gente, quando a gente fala isso para a nossa civilização atual, critica, né? Você vê, eu me lembrei de uma professora, uma amiga minha, há muito tempo, ó. Eu acho que muitos de vocês ainda eram pequenininhos, estavam na barriga da mãe de vocês. Não, muito pelo contrário, acho que eu não tinha nem nascido. Porque eu estava no começo de ser professor. Aí tinha uma professora que chegava assim, toda assim, mancando. Oi. Meu Deus, parecia assim uma veinha. Ela estava grávida, de uns 4, 5 meses. Pega ali, toda cansada, não podia fazer nada, faltava muito, por quê? Porque ela estava grávida. Aí eu imagino. Irmão. Será que é isso? São Paulo ligando para mim. Quero saber onde é que São Paulo encontra tanto número para poder ligar. Ô, raça desgraçada. Certo? Eu estou devendo nada a ninguém, não sei por que ligam tanto. Desculpe aí, interrupção. Então, gente, que você vê como é que a nossa civilização, uma mulher quando está grávida, e muitas das vezes, com certeza, ela está sofrendo aquele peso e tudo, e tem aquele resguardo. Mulher, depois que nasce, acredita, fica 6 meses em casa, no serviço público, 6 meses. E os índios, como é que faz? O índio fica de resguardo, o índio já gordinho, igual o professor aqui na rede, enquanto a mulher trabalhando. Aí acorda para a mulher, mulher, eu tô querendo comer um peixe frito. Coitada, ela mesmo vai lá tratar o peixe. Eu tô querendo um aipim, ela mesmo vai lá buscar um aipim, depois que tem um bebê. Então, gente, isso tudo é cultura. E a gente deve respeitar. A gente pode achar estranho, mas respeitar, certo? Aliás, você já viu aquelas africanas com as argolas aqui no pescoço? Em cima, Ave Maria, o pescoço chega a tamanho aqui, ó, de pescoço, de todo colocar anel. E diz que quanto mais anel a mulher tem, mais linda ela fica. Mais gatinha. Os homens ficam doidos, os negros ficam doidos. Legal, na cultura deles. Eu não posso chegar aqui e falar mal daquela cultura. Eu posso estranhar, mas tenho que respeitar, certo? Tem não sei se é a Coreia, no Japão, é um país da Ásia. E as mulheres, elas usam um sapato bem pequenininho, bem fininho, que os dedos ficam encurvados, que é chamado de
pé de lótus. Aí a mulher fica velhinha, mas o pé fica parecendo um cunizinho assim, de tanto encolhido, dá uma deformação óssea horrível. Imagine que dor aquela senhora deve sofrer. Porque é cultura. Quanto mais o pé piquititico, amassadinho ali, parecendo um quitoco, mais linda ela fica. Maravilhosa. E aí, a gente tem que respeitar, certo? Então, eu vou liberar para vocês um Google Form. É um formulário que você já deve ter feito com os outros professores. E o formulário vocês vão preencher primeiro com o nome completo, não esqueçam, certo? Marcar a turma que vocês pertencem. E embaixo vocês têm algumas respostas que são longas e algumas são curtas, mas em si não é muita coisa. Vocês vão responder de acordo com o que vocês viram no vídeo, certo? Ali está fala sobre o livro, fala sobre os indígenas, a cultura deles, e depois que você clicar e escrever, vocês enviam. Essa é a atividade. Vou colocar no grupo de WhatsApp e lá também no Google Sala de Aula tudo que a gente vai conversar sobre aqui. Deixa eu até compartilhar para vocês verem. Olha aqui. Pronto. Vocês vão receber em PDF esse assunto, certo? Toda vez que a gente tiver uma aula, eu vou fazer um tipo como esse aqui, por quê? Porque vocês não vão escrever durante a minha aula. Eu vou dar o meu assunto por escrito, tudo que eu falei sobre a cultura indígena, certo? A aula de hoje é a quarta aula de vocês, certo? É a quarta ou a terceira? Acho que é a terceira, porque é a quarta amanhã. Vai estar salvo. E aí, a aula do dia 7/4 sobre a cultura indígena. E aí, tem aqui a história do índios, a estrutura social dele e a cultura indígena do Brasil, certo? Pronto, uma coisa pequena. Vocês não precisam copiar no caderno, certo? Mas, professor, se eu quiser copiar, de boa, desde que coloque o cabeçalho, certo? Tá vendo aqui em cima? Bonitinho. Esse aí é o meu cabeçalho, mas tem um cabeçalho de vocês que tem que botar o nome, tudo direitinho. Quem já me conhece sabe daquela minha mania de caneta, as cores da caneta, de arrumação. Aí, por que é interessante isso? Porque se vocês... Vou até parar aqui a apresentação. Bom, acabou a apresentação. E também acabou o eco, né? Então, o que vai acontecer? Se no final da unidade, na hora das nossas provas, vocês tomarem uma nota abaixo de 5, digamos 3, 4, aí eu vou olhar os cadernos, quem tiver tudo arrumadinho e organizado, aí eu dou 5. Digamos, professor, eu fiquei só com 2, aí eu vou lá, ajudo, fica com 5. Mas, digamos, quem tomou 4,5, 4,9, 4,9 não é 5. Aí, porra, vou ajudar. Aí eu vou olhar os vídeos, verificar se assistiram às aulas, se fez as atividades, e vou olhar o caderno. Está tudo arrumado, tem todas as aulas que eu mandei tudo direitinho? Aí eu ajudo. Mas, professor, é obrigado a copiar o caderno? Não é obrigado a copiar essas coisas no caderno, certo? Mas vai ter as avaliações que eu vou cobrar esse assunto. Então é interessante que vocês, porque se vocês vão ter no WhatsApp, vou copiar? Não, precisa copiar, vai estar lá no WhatsApp. Aí eu digo, só a prova vai cair sobre cultura indígena, cultura africana, brasileira, nacional, a identidade. Pá. Então é só abrir lá e estudar, fazer a prova, certo? Então, não tem essa agonia. E outra, não utilizem a aula de um professor para fazer atividade de outro, certo?
digamos, esse é o meu horário, fica só comigo. O que é do outro professor. Vocês têm outra aula depois da minha aqui? Não, né? Só a minha mesmo, né? Não. Pronto, beleza. E às vezes eu fico preocupado de sair, de demorar um pouco. Vocês viram que a professora Deusida, ela demorou um pouquinho, não foi? Lá no grupo do geral. E aí, às vezes o colega, ele se passa, ou empolga assim na aula, ou o aluno atrasa. Isso é normal. Então, eu tenho que evitar isso para que eu não possa prejudicar outros colegas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o Google Form. Apesar que eu vou postar aqui, vocês vão ter esse acesso aí no vou tirar aqui, aula 4 aqui. Vocês vão achá-lo vocês vão encontrar lá no WhatsApp. Então, vou colocar aqui, ó. Vou lá, já estou enviando. Vocês não precisam abrir ele aqui agora, porque já vou terminar minha aula e vocês fazem, porque não tem pressa. Pode fazer mais tarde, fazer de noite, fazer amanhã. Mas desde que até amanhã, antes da minha aula, eu já tenha recebido todos eles. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Eu, professor, Beleza. só não vi a última coisa que o senhor disse. Eu disse que vocês não precisam se preocupar em terminar logo aqui a aula e colocar para poder resolver esse formulário. Acabei de postar agora no grupo de WhatsApp de vocês, certo? E aí, por que eu estou dizendo isso? Para vocês não ficarem na agonia, tem que fazer logo. Não, não precisa. Porque algumas questões ali, vocês podem dizer, eu vou rever aquele vídeo porque não entendi direito o que está pedindo aqui. Aí no vídeo explica, certo? Então não tem muita agonia. E aí vocês têm até amanhã para poder responder. Eu vou dizer mais tarde, olha com calma, envia. Vou ver amanhã de manhã, amanhã eu envio. Mas desde que quando amanhã, que a gente tem aula amanhã, não é isso? 16h20 de novo, não é isso? Isso. Pronto, beleza. Então, amanhã vai ser outra atividade com outro assunto, ok? Então, gente, eu vou me despedir agora de vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês, a ajuda dos líderes aí, que está me ajudando bastante lá. E se tiver algum colega que não tem acesso, por favor, procure esses colegas para ajudar a ensinar como é que entra no Google Sala de Aula, as atividades que tem que fazer. E se tiver alguma dúvida e o líder não consegue, pode vir no meu PV, pode postar lá no grupo. É interessante que seja lá no grupo. Por quê? Porque às vezes, mesmo que seja o líder e manda para mim, eu não estou vendo. E aí fica difícil. Quando eu dou uma olhadinha assim, vou lá embaixo. Se eu postar aqui meu WhatsApp, vocês não acreditam, eu tenho mais de 600, assim, descendo de ponta a ponta. Às vezes o menino faz, aí o outro, e aí vai descendo. Aí, se um de vocês ir no meu PV perguntar, e eu não responder, aí fica de uma forma, dizendo, professor, não me respondeu. Outra coisa também, após aqui eu vou vou baixar o vídeo. Se tiver algum aluno que esteja com a câmera fechada e assistiu a aula durante a câmera fechada, eu vou anotar aqui tudo direitinho e na hora dos pontos vocês sabem como é. Tem que ficar sempre com a câmera aberta, tirar aula normal e de preferência com a fardinha, tá tudo arrumado, ok? Então, gente, eu quero de novo agradecer a presença de vocês tenham uma boa tarde, certo? E não esqueça, obedeça aos seus pais. Qualquer problema que tenham, converse com eles que são verdadeiros amigos de vocês, e a doença ainda continua, se cuida, evite estar na rua. Um beijo, um abraço a todos vocês. Amo essa aula, professor. Tchau. Tchau, meu filho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.